Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Damagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om. Namastê. Bem-vindo a todos. Bhagavad Gita, a beleza do Lord Krishna. And nós estamos no capítulo 9. O capítulo 9, Krishna está abordando a natureza superior de Ishvara, ou de Brahman, né? E descrevendo, através dos versos, né, essa natureza, né, do verdadeiro, né, a real natureza, a verdadeira natureza, né, de tudo, de todos, do universo, do Criador, né, que não cria nada, mas ainda assim, através do poder do Maya, né, surge esta ordem aparente na qual nos encontramos, né? Então, nós vimos diversos versos aqui apontando para a sua natureza carta, natureza bhokta, a natureza toda pervasiva, né? Diversos aspectos, né? A natureza sem início e sem fim, portanto, eterna, e além do tempo e do espaço, e ananda, né? Porque não tem nada que limite, não existe uma fronteira a partir da qual esta consciência e existência, né, ela deixa de existir. Então, a sua natureza una, um sem o segundo, diversos versos, né, descrevendo aquilo que é a nossa própria natureza, né? A gente sempre tem que reivindicar a natureza de Deus, a real natureza de Deus, como a minha real natureza, né? Então, diversos versos serviram para, mais uma vez, nos lembrar a natureza, né? O Gita, no início, né, até o capítulo 5, 6, ele trata muito da natureza do Jiva e o que o Jiva precisa fazer para, né, para crescer, amadurecer, desenvolver as qualificações necessárias para se tornar um Karma Yogi e um Pasaka, né? Nós vimos tudo isso nos primeiros cinco capítulos do Gita, né? Depois nós começamos, né? Depois do capítulo 6 dedicado ao Upasana, o Gita ele se move para a natureza de Deus, não? No capítulo 7 a gente viu muito da natureza saguna de Deus, e agora nós estamos vendo a real natureza de Deus, a natureza nirguna de Deus, que é a natureza nirguna do Atma, que é a natureza do Atma do Jiva, porque existe somente um Atma, um ser, uma consciência, uma existência de natureza una, não dual, né? Então, com este pano de fundo, a partir do verso 10, eu vou só recapitular o verso 10, por minha causa, o princípio presidente, o Prakriti cria esse universo de coisas e seres. É por esta razão que o universo gira, ó Arjuna. Então, aqui ele faz um apontamento da sua natureza, a carta também, né? Ele diz assim, por minha causa, então é a causa sem causa que não causa nada, mas ainda assim é aquele princípio sem o qual nada é causado dentro do âmbito do espaço-tempo. No espaço-tempo surgem energias, né, as quais impactam tudo ao seu redor, criando causa e efeito, efeito causa, causa e efeito. Então, toda a causalidade, que é uma lei fundamental de Mitya, né, ela é a partir deste princípio presidente, que é o princípio que controla tudo, né? Quem que controla tudo? Este princípio que projeta esse poder do poderoso Maya, né? Que projeta
esta ordem de Namarupas, né? Naquilo que é o pano de fundo, naquilo que é a tela, naquilo que é o espelho refletor, aquilo que é a consciência sobreposta. A consciência ela não é o espelho refletor, mas com uma sobreposição do Prakriti de Maya, ela espelha, ela reflete este cosmos, esse universo, em todas as suas dimensões. Você entende, Felipe Amaral? Você presta atenção, tá? Promete? Então, este Prakriti, este princípio, né, esta película, digamos assim, né, chamada o Prakriti de Maya, ela se sobrepõe à consciência, criando o quê? As três energias, aí entre as três energias surgem o quê? Uma predominância de Sattvaguna, Ishvara, predominância de Rajoguna, Jiva, predominância de Tamoguna, Jagata. Então, a criação, a criatura e o criador, eles surgem como reflexo, né, dentro do âmbito da Prakriti de Maya, né? Que eu estou colocando aqui como se fosse uma película com poder de refletir, né? Então, ele diz assim, eu não faço nada, mas por minha causa, né? Porque sem a minha presença, né? A minha presença, né? Na minha presença tudo corre. Por causa da minha presença, por causa da presença desta realidade consciência que eu sou, né? Este princípio encontrou, né? Esse princípio preponderante, né? Chamado Maya, que é o Prakriti de Maya, ele reflete o universo de coisas e seres. Coisas são os seres inertes, como eu costumo dizer, e seres são os seres sencientes, né? Os objetos sencientes. É por esta razão que o universo gira. O universo é um fenômeno dinâmico que jamais, né, repousa, muito embora ele é dito repousar quando o Maia, né, se cansa de tudo isso e tira uma sonequinha, né? Aí Maia, quando ele se recolhe, aí o que que ele faz? Ele vai recolher o quê? Ei, Chuara, ó, acabou aqui, não tem mais não, hein? Vai ter que dar uma dormida, porque quando eu me recolho, eu recolho o Criador, a criatura e a criação. Eu recolho todo mundo, a tropa inteira vem dormir comigo e depois, quando a gente volta, vai voltar tudo do jeitinho que era antes. Tudo, exatamente. Quando você entra no Pralaya e retorna para o Laya, o Macrolaya, tudo é como exatamente era antes, né? Todas as almas individuais partem daquele ponto, né, antes do Pralaya. Ah, então, aqui neste verso, ele dá uma indicação da sua natureza carta, né? Ele é um princípio, consciência, testemunha, ah, no qual este princípio em controle, chamado Prakriti de Maya, né? Projeta uma infinidade de namarupas, né? Então, nós temos o exemplo da luz, que a luz não está envolvida em nada aquilo que ela ilumina e revela. A luz é um símbolo maravilhoso, né? A luz ilumina e revela o universo, todos os universos, né? Mas ainda assim, ela não faz nada. A natureza dela é iluminar e revelar, né? Como é que ela faz isso? Ela não faz nada, é a natureza. Uma coisa é a natureza, entendeu? A natureza de uma coisa é aquilo, sem aquilo, aquela coisa não existe como aquela coisa. A natureza jamais faz nada, né? Então, quem é que faz? Quem é que faz são essas forças em movimento, essas energias em movimento que giram, né? Que fazem girar esse universo de Namarupas, né? Produzindo os princípios, conceitos de causa e efeito, né? Então, tudo isso ocorre exatamente como tudo aquilo que ocorre no âmbito da luz, que sem fazer nada, em sua mera presença, ilumina e revela esse universo dinâmico, sempre em constante mudança e modificação. Ok.
A consciência que permeia tudo é sem forma, a imaculada consciência está aqui representada como o eu, né? O Aham. Na minha presença, o Aham surge e o universo surge. A matéria básica chamada Maya, o Prakriti, foi chamado de Apara Prakriti no capítulo 7 e assim por diante. Sem a luz, nada é possível em termos de transações, nessa ordem aparente. Sem a consciência, a luz e a escuridão não é possível. Sem a luz, né, o conhecimento, a ignorância é possível, porque a gente experimenta para tentar compreender algumas coisas, né? E sem, e sem a luz da consciência, o conhecimento e a ignorância são inexistentes. O verso 11, não conhecendo a minha natureza superior como o grande Senhor de todos os seres, os samsaris, os anyanis iludidos, olham com desprezo para mim e projetam uma forma humana, né? Então, aqui ele dá uma indicação interessante. Ele diz que as pessoas menos sábias, né? Menos maduras, menos discriminativas, né? Elas não têm a capacidade de compreender, capacidade intelectual discriminativa de compreender minha real natureza, que é dita ser Paraprakriti, ou a minha natureza superior, né? Eles permanecendo iludidos por excesso de rajas e tamas, eles olham com desprezo para mim. Por que olhar com desprezo? Quem é que pode falar sobre essa passagem? Por que que Krishna diz eles olham com desprezo, eles estão me diminuindo? Por quê? Você sabe me dizer, Mariné, você que gosta de falar? Quem é que gosta de falar? A Betânia adora falar. Eu vou tentar explicar, professor. Aqueles iludidos é Olham que com eles, desprezo. eles não conseguem. Oi? Diga, desculpa. Não, é que os não, como ele diz aí, não é o não preparados, mas eu esqueci o nome. Eles não conseguem, eles não entendem, né? Não têm a compreensão de olhar para mim e me ver como essa consciência, né? Que é a minha natureza real. E me veem como eles projetam, né? Todas essas vasanas, todas essas deles, né? E aí eles não enxergam a verdadeira natureza real de tudo. Tá. Eles olham com desprezo, não sei se é isso. Não, passou perto. Ele simplesmente, o Krishna, ele colocou como se ele se sentisse diminuído ou desprezado. Por quê? Ele se apresenta em toda a sua glória, né, como a única realidade, né, aquele princípio, consciência, existência, todo pervasivo, que não faz nada, né, que jamais se modifica, que é a única fonte realmente de segurança, né, dentro do âmbito da experiência humana. E ainda assim, os humanos reduzem este Brahman em que a divindades, as deidades, as estátuas, as esculturas, eles ficam projetando, né, esses namarupas naquilo que eu sou e eles olham para mim com desprezo, entendeu? Eles me diminuem, eles estão me reduzindo a essas coisas, né? Então, eu quis relembrar essa passagem para enfatizar um pouco mais isso, né? Eles me veem como algo limitado por um nome e uma forma, Namarupa. Eles me veem como um Namarupa. Qual é o Namarupa do Senhor? Ah, ele é isso, ele é aquilo, ele tem três cabeças, né? 10 braços, né? Todas essas formas, né? Que são representações de aspectos de Saguna Brahman, né? As pessoas com menos capacidade, né, as pessoas mais iludidas, menos sábias, né, elas sem saberem, elas estão menosprezando, diminuindo, desprezando aquilo que é a real natureza de Deus. Você entende, Felipe? A gente não deve se sentir culpado por isso. Eu sei que nós não fazemos isso, mas os buscadores desta compreensão, deste conhecimento espiritual que transforma a vida do indivíduo, não deve se sentir culpado por isso,
ele deve permanecer iludido, né? Mas fazendo um esforço de transcender essa ilusão até que ele consiga realmente compreender a natureza, né, infinitamente não limitada do Deus Nirguna, e depois de ele ter compreendido essa natureza infinitamente não limitada do Deus Nirguna, ele precisa compreender que é idêntica à minha própria natureza, como Atma do Jiva, né? Mas, no início, a gente tem que aceitar essas nossas limitações, né? As nossas carências de clareza mental, de discriminação, né? De todas as qualificações do Vedanta, né? Que muita gente acha estranho. Que história é essa de qualificação, né? Ainda hoje, de vez em quando, algumas pessoas, né, ficam meio que ofendidas. Se você diz para a pessoa, não, não, você talvez, né, você não esteja ainda totalmente qualificado para o Vedanta, volta mais tarde, né, etc, etc. As pessoas, elas não compreendem, né, que é um convite para o quê? Para o desenvolvimento de qualificações, né, seja o karma yoga. Abandone, por enquanto, essa história de que eu sou Brahman, eu sou Brahman. Ok. Então, neste verso, ele destaca o fato de Ishvara é a carta e a bhokta. Ele não faz nada. Quem é que experimenta os frutos? É aquele que faz as ações. Ishvara, ele não faz as ações e ele não experimenta nada. Portanto, ele é a carta e a bhokta. Ok. Depois nós vimos uma passagem aqui que o Swami, falando das pessoas que não devem, elas não devem abandonar o nível de espiritualidade ou de sadhanas ou de práticas que elas estão fazendo, muito embora elas tenham sido ditas iludidas e que olham com desprezo para Ishvara, não abandonem aquelas práticas, né? Até que você possa crescer, desenvolver, etc, etc, né? Aí tem uma passagem aqui, Marcelo, que eu esqueci de ressaltar na semana passada. Então, primeiro ele diz aqui que as pessoas ficam presas nos pujas, nas práticas, nos rituais, mas se elas não obtêm os resultados desejados, elas ficam brabas com o Senhor, né? Então, isso tudo por falta de discriminação. Aí ele disse aqui que uma senhora estava muito ofendida porque depois de anos no Vedanta, ela comprou todos os livros, né, do Vedanta, etc. E mas só que ela não conseguiu casar a filha dela. Na Índia, casar a filha é uma coisa, né, fundamental. Se você não casa uma filha, você está realmente em dificuldade, né? Então, ela estudou Vedanta, ela fez tanto, tanto esforço, mas ainda assim, a única coisa que ela pedia é, Senhor, eu preciso de um marido para minha filha. Ela não conseguiu, aí ela abandonou o Vedanta, pegou todos os livros, né? E queimou, jogou tudo no lixo ou queimou. São dois modos de você se livrar, né? E aqui ele fala assim, ela nem sequer deu esses livros para o Peipa Vala, tá? O Peipa Vala, Marcelo, o Vala, toda e qualquer pessoa na Índia que faz um serviço de modo ambulante, andando por ali, tem o Chai Vala. Chai Vala é aquele que vai com uma bicicletinha, ou dependendo da estrutura, com chá, né, vendendo para quem que parar ele na rua. O Vala é um ambulante, tá? Então, esse aqui é um catador ambulante de papel. E aí ele fala que as pessoas não compreendem, elas fazem um esforço espiritual, mas se ela não obtém o resultado, elas ficam brabas, né? Ou se elas fazem muitas orações, pedidos a Deus, e se Deus não realiza os seus desejos, elas também ficam muito chateadas com Deus, sem compreender que uma oraçãozinha aqui e ali é quase nada, né? A maioria das pessoas menos desenvolvidas, né, mais iludidas ou mais infantis, elas só fazem orações, só lembram de Deus quando elas estão em apuros, em dificuldade. Aí elas fazem orações.
E o Swami diz, você fazer uma oraçãozinha aqui e ali, tá bom, ela vai produzir um punhazinho, mas e os papas que você está produzindo todo dia, entendeu? Você está produzindo um monte de papa, e aí você joga uma oraçãozinha no campo e pensa que aquele punho ali vai ser manifesto. Não, não vai ser manifesto. Ele se manifesta somente na medida que você produz mais punha do que papa. Essa é uma equação matemática muito bacana para a gente compreender. Eu também ressaltei um pouco na aula passada, entendeu? A gente quer realmente uma vida mais condicionada por punha, a gente precisa produzir mais punha e menos papa. Aí a equação, né? O punha vai sobrepor o papa, neutralizando o papa, e aí sobra um pouco de punha, e aí, quem sabe, a gente começa a colher punha, não somente material, como também espiritual. Então, essa passagem, Krishna está, né, dizendo que ele é a carta e a boca. A boca. E, tendo dado a descrição da natureza superior de Deus, até o versículo 10, agora, a partir do 11, Krishna está mudando de assunto, e ele vai falar um pouco sobre a causa do samsara. Todos nós temos problemas, o Swami diz, e por que nós temos problemas? É porque Krishna quer dizer que os problemas ocorrem porque a gente quer a felicidade, mas a gente não consegue compreender onde essa felicidade reside, tá? A gente busca a felicidade no oceano de infelicidade. A gente quer a eternidade no oceano de temporalidade. A gente quer a permanência no oceano de impermanência. A gente quer a segurança num oceano de insegurança, né? A gente quer a estabilidade num campo de projeções no qual só existe a instabilidade. A expectativa é errada. O problema da humanidade, fundamentalmente, é essa: a expectativa errada. É esperar a ilimitação num campo no qual tudo é limitado através de ações inerentemente limitadas, na expectativa de obter um resultado ilimitado. Tá? Então, a expectativa é incoerente, é contraditória, né? É absurda. Né? A gente espera obter segurança através de um relacionamento sem nos lembrar que o outro também se sente inseguro. Esperamos a plenitude também no outro ou em alguma coisa, né? Que também se sente finito, incompleto, ilimitado, né? Não pleno. A expectativa equivocada é a causa da problemática humana. Se uma pessoa quer segurança, se uma pessoa deseja paz, ela deveria buscar a fonte desta paz, a fonte desta segurança, e como nós sabemos, a fonte dessa plenitude, essa fonte de segurança, de paz, de plenitude, de estabilidade, né, de permanência, ela não se encontra em Mithya, ela não se encontra no samsara, não se encontra na matéria, no mundo, nesta projeção sutil que se manifesta de modo físico, material, diante dos nossos órgãos dos sentidos. Tudo que estiver lá dentro do espaço-tempo não irá suprir essa expectativa inconsciente do indivíduo, que é o restabelecimento deste sentimento de Purnatva, né? Esse sentimento de paz, de plenitude, de segurança, de tranquilidade, de satisfação. Nada disso é possível ser obtido no mundo. E a gente tem que lembrar que existem dois elementos em operação neste universo no qual nos encontramos. Um é o quê? O espírito, e a outra é matéria e energia. Né? Matéria e energia a gente deveria escrever com uma palavra só: matéria e energia. Um é a consciência, o espírito, o outro é matéria e energia, tá? Então, esses são os dois princípios, tá? A gente simplesmente nos encontrando num corpo físico que é feito de matéria e energia, né? A gente olha para o mundo e aí a gente acredita que tudo que existe é matéria e energia. A matéria e energia que me constitui e a matéria e energia que constitui o Jagata diante dos meus olhos. Aí eu começo a buscar
este restabelecimento de um sentimento natural de plenitude, de paz, de satisfação no mundo da matéria-energia. Ninguém imagina, entendeu, que existem dois princípios. Todas as comunidades científicas, ninguém se dá conta que existem dois princípios, eles só acreditam que existe um princípio, que é matéria e energia, né? E eles acreditam que a mente é a consciência, sem saber que a mente também é matéria e energia. Não é assim, Marcelo? Então, ninguém entende, ninguém compreende onde reside essa felicidade, essa paz, essa satisfação, essa segurança. Ela reside aonde? Na minha natureza real, na minha natureza sem forma, que é a natureza dos meus Jiva-atmas. Krishna diz, esses iludidos não entendem, eles não, eles não vêm para a minha natureza superior, eles permanecem agarrados à natureza perecível, finita, inferior do mundo, e eles projetam, eles me reduzem, me diminuem, né? Me desprezam, imaginando que eu também sou, né, algo, né, descritível, né, através dos gunas do Maya, né? Os gunas do Maya irão descrever a minha natureza finita, a minha natureza inferior. Nós já vimos isso, até mesmo Saguna Ishvara é finito e limitado. Tá? É uma projeção aparente. Eles não entendem, eles não conseguem compreender a minha natureza superior. E se você se sente inseguro, né? Se você se sente incompleto, qual é o instinto natural, Marilete? É procurar remover aquele sentimento de limitação, de insegurança, de insatisfação, e a gente vai tentando remover aquela problemática, aquele sentimento de inadequação, limitação, né? A gente vai tentando remover isso através da busca e o ganho de mais objetos que nada mais é do que matéria e energia, né? Então, eles não entendem a natureza superior de Deus, eles não entendem a natureza superior do Atma, do Jiva, e eles permanecem pensando que eles são matéria e energia, e eles querem a solução buscando a matéria e energia do mundo, ao seu redor, mas tudo isso é finito, é a natureza inferior do ser, é a natureza perecível, né? Limitada, relativa, aparente, não se apegue à aparência. Esta realidade aparente jamais irá te resolver. Portanto, Krishna diz que o problema está nas pessoas, não em Deus. Elas estão confusas, né? E às vezes ele fica bravo. Pessoas confusas, e ele chama de pessoas iludidas, pessoas ignorantes, que não conseguem diferenciar por falta de discriminação, eles são iludidos, elas são desprovidas de viveka, né? A diferença entre o limitado e o ilimitado, do temporal e do atemporal, do permanente e do impermanente, do finito e infinito, elas não conseguem compreender Satya e Mithya, né? E assim, Adi Shankaracharya inicia o seu Bhaja Govinda. Adore Govinda, adore Govinda, adore Govinda, ó tolo, as regras gramaticais não o salvarão na hora da sua morte. Ele tira onda dos, dos, dos devotos, né, de Govinda, através dos seus pujas, né, através dos seus mantras, né, o bhajans, né? Ele diz assim, adore, adore o seu Govinda, adore o seu Krishna, adore esse, adore aquele, entendeu? Vocês são tolos. Mesmo que vocês estejam fazendo tudo isso, seguindo a risca as regras gramaticais sânscritas, nada disso irá te salvar na hora da sua morte. É um modo de tirar onda com os tolos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o nosso grande Shankaracharya, ele, numa outra frase, ele vai dizer, tudo bem, é assim mesmo, entendeu? Continue adorando Govinda, porque é melhor adorar Govinda do que adorar o mundo físico material. Pelo menos você está adorando um conceito colorido pelos gunas do Maya, mas que se aproxima daquilo que é a minha natureza nirguna, né? Então, ele apresenta essas colocações
com uma mão, com a outra, entendeu? Às vezes ele fica meio bravo, ele diz coisas, mais ou menos como eu faço de vez em quando. Eu fico meio bravo, digo algumas coisas, ofendo alguns egos, né? Mas depois tudo se resolve. Tudo aquilo que você possui, sejam bens físicos, materiais ou psicológicos, como status, poder, né? Prestígio, pessoas, né? Posições, tudo o que você possui não irá te ajudar na hora da morte, não irá te ajudar a alcançar o senso de plenitude, de permanência, de completude, porque eles próprios são perecíveis. Tudo aquilo que você alcançar é um ganho perecível, é um ganho dentro do âmbito de matéria e energia. A matéria e energia existe dentro do âmbito do tempo e espaço. Tudo que existe no âmbito do tempo e espaço é limitado espacialmente e temporalmente. É a coisa mais simples para a gente compreender. Pelo menos nós do Vedanta Brasil. Eu quero coisas limitadas temporalmente e espacialmente? Não. Sim e não, né? Sim e não. Tudo bem, desde que eu saiba que é limitado temporalmente, espacialmente, tudo bem. Eu conheço a regra do jogo, né? Então eu aceito essa lei primordial de Nietzsche que tudo é sujeito à temporalidade imposta pelo poderoso Maia. Falei para vocês, compartilhei com vocês que eu adotei um cachorro mais de um ano já. O tempo está voando tão rapidamente. E esse cachorro, eu curto ele, né? Acabei curtindo, né? Porque aqui eu quase não falo com ninguém. Eu fiquei cansado de falar com as minhas galinhas, porque elas são bem, muito burrinhas, né? E eu falo com o cachorro, eu falo muito com ele. Eu insisto de falar para ver se, de repente, ele nasce um ser humano, né? Na sua próxima encarnação, né? Mas no outro dia eu descobri que a vida útil, né? A vida desta raça, desse tipo, é de 11 a 14 anos. Eu falei assim, putz, se eu soubesse disso, eu não comprava já, não adotava o cachorro adulto, né? Porque eu vejo claramente, deve ter um ano e meio que ele está aqui, ele já está bem mais velhinho. O nível de energia já caiu muito, entendeu? Porque um ano e meio aqui dele, né, corresponde a o quê? Não sei, uns 10, 12 anos, né, na vida de um ser humano, né? E a gente vê, quando a gente se vê no espelho, guarda as fotografias passadas, né? 10 anos passaram, olha como é que eu mudei fisicamente, né? Tudo aqui é está sob o poder da temporalidade de Maia, no qual tudo envelhece e morre, né? Então, aceite os fatos, tudo bem, mas não se apegue a nada que é temporal, nada que é limitado, nada que é impermanente, como o Papadi gostava de dizer. Se você se apega a alguma coisa limitada e temporal, ela vai acabar te mordendo no final. Morde como, né? Ela vai embora, ela morre ou vai embora, ou cansa de você, né? Ou fica velho, né? As coisas vêm e vão. O Swami nos lembra aqui de uma passagem de um outro Kaivalya Upanishad que diz: não pelo trabalho ritualístico, nem pela descendência, nem pela riqueza, mas somente pela renúncia, a compreensão da natureza imortal do Atma é alcançada. Os renunciantes alcançam aquilo que brilha além do céu e que reside no coração, na essência do ser de cada um de nós. Então, nem pelo trabalho, sejam eles trabalhos, né, mundanos ou trabalhos ritualísticos, espirituais, religiosos, né? Nem pela descendência. O que que significa essa descendência, Marcelo? A descendência ok, de status, né? É, de família mesmo, né? Ah? De família. Pessoa que nasce numa situação. É, porque ele fala isso aqui em relação aos brahmins, porque você nasce como um brahmin, você se sente, né? Então, isso não vai te ajudar também, nem a sua descendência, nem os trabalhos que você faz, os rituais, a riqueza que você possui, o status, mas somente através da renúncia. Então, de novo, esse conceito da renúncia. Renunciar ao quê, fundamentalmente? O que é essa renúncia que, de novo e de novo, aparece nos nossos textos? Quem é que pode me explicar isso?
Então, a renúncia, dentro do contexto do que foi dito aqui, é a renúncia da busca pela resolução, ou pela minha felicidade, pela minha satisfação, né, pela minha alegria, pelo meu senso de plenitude, de paz, a busca pela paz e pela plenitude no mundo de matéria e energia, né? Eu comecei a minha vida, eu era ignorante, nasci da ignorância, vivi num ambiente extremamente ignorante, a gente vai crescendo e a gente fica preso buscando a nossa plenitude no mundo, né? No mundo aparente, no qual nenhuma segurança, nenhuma paz, nenhuma plenitude, nenhuma satisfação, nenhuma estabilidade é possível de ser encontrada. A gente precisa renunciar da busca da plenitude no mundo, a gente precisa de renunciar desta tendência humana, entendeu? De buscar esta felicidade no mundo da matéria e energia, como eu coloquei no início da aula de hoje. Eu tenho que buscar esta plenitude através das revelações das Escrituras que estabelecem a minha natureza já sempre inteira, plena, cheia e completa, a única fonte de segurança, etc., etc. Somente através da renúncia, a compreensão da sua natureza imortal será alcançada. Somente através da renúncia. Oi, professor. Dá licença? Sim. Mas essa renúncia, ela acontece realmente quando a gente é uma compreensão de que você não resolve nada, não é? De que você é como se fosse diminuindo cada vez mais e Deus, a Ishwara, aí a força maior, você percebe que tudo é isso e que você não resolve nada. Você, quanto aqui ser humano, você só vai entregando, entregando. Então essa renúncia, eu acho que é quando você percebe isso também, não é? Sim, não, nada é possível sem a compreensão. A compreensão é tudo. Você já deve ter compreendido isso, né, Marília? Sem a compreensão, nenhum esforço humano o eleva espiritualmente. A gente precisa da força, do esforço, da disciplina, sempre aliada com a compreensão. O Vedanta é uma aliança entre o intelecto e a compreensão dos ensinamentos dessas escrituras e a nossa força de vontade, a nossa disciplina e determinação de destruir, de vencer essa batalha contra essa ignorância cósmica, né? As nossas vássanas ignorantes, iludidas. Renunciar é renunciar, né, a esta busca desta resolução no mundo da matéria e energia, e como você bem disse, só é possível através de uma compreensão sempre mais clara, mais profunda e mais retida, principalmente, né, durante a nossa interação com o mundo, né? Nos nossos dias a dias, essa compreensão deve estar presente, porque senão a gente leva uma rasteira de Maia de novo, entendeu? Né? A gente vai se iludindo, a gente vai escorregando aqui, derrapando numa curva, né? Entendeu? Então a gente precisa manter isso vivo, né? Essa lembrança dessas escrituras que estabeleceram na minha mente, no momento de mais clareza, de que eu jamais encontrarei a solução para a problemática humana, né, no mundo dos objetos matéria e energia, tá? Então, é isso mesmo. Ela não pode ser imposta, ela se desenvolve através de uma compreensão muito bem assimilada e internalizada. Nenhum deles, nenhuma dessas coisas, né, os renunciantes alcançam aquilo que brilha além do céu. Então, ele diz, aqueles que conseguiram a renúncia. O que é a renúncia, né? A renúncia é vista e apresentada também como um outro aspecto. Na língua portuguesa, renunciar é não ser apegado a nada desse mundo, né, colorido pelos gunas do Maia, tá? Então, tudo aquilo que tem forma, que tem atributos, qualidades, isso e aquilo, ele é simplesmente um objeto, né? E a gente se apega aos objetos que nos dão uma satisfação temporária, defeituosa, impermanente, momentos assim de satisfação, né, meia precária, né, mas ainda assim a gente não conhecendo nada melhor do que aquilo, a gente continua buscando essas coisas no mundo que não resolve a nossa problemática, né? Então, renunciar é desapegar, né? É vencer ou neutralizar essas vássanas que me compelem de novo a buscar
esta minha resolução no mundo da matéria e da energia. Então, os renunciantes, aqueles que são... renúncia também se refere a vairagya, de despaixão, né? Uma indiferença positiva a respeito dos objetos que brilham como se fossem ouro, mas são bijuterias baratas, tá? Então, a renúncia é o segundo aspecto das qualificações como apresentadas pelo Vedanta. O Vedanta apresenta as qualificações em 4 níveis. O primeiro é a discriminação, nós dizemos os 4 Ds, né? O D da discriminação, o D da despaixão, né? Dispassion, que é Vairagya, em sânscrito, que é o não apego, desapegar. Como é que você vai ficar não apegado? Ah, eu estou apegado. Se eu estou apegado, então eu tenho que ficar desapegado. Então desapega, cara. Como é que eu vou desapegar? A menos que eu tenha uma discriminação capaz de submetendo o meu intelecto a essas exposições do Vedanta, com uma mente, com a discriminação, discernimento capaz, eu vou desenvolver a convicção de que tudo isso que está exposto aqui é a pura verdade, incontestável. Então, a discriminação fará de mim, Marilete, uma pessoa totalmente convencida de que desapegar do mundo dos objetos de matéria e energia está para o meu, é algo do meu melhor interesse. Sem eu desapegar do mundo, eu não tenho nenhuma chance de sucesso, tá? Então, a gente precisa compreender isso, mas para compreender isso e desenvolver o não apego, a renúncia, para desenvolver isso, a gente precisa do intelecto. Então, o primeiro D, que é discriminação, e a despaixão, ou desapego, são como 2 asas do mesmo pássaro, da mesma ave, tá? Porque você precisa de discriminar, com a discriminação crescente, você vai crescer no desapego, e na medida que você cresce no desapego, a sua mente se torna sempre mais satívica, mais, né, resolvida, mais pacificada, mais contemplativa, e uma mente mais contemplativa vai fazer o quê? Vai retroalimentar a minha discriminação. Então, a discriminação e o desapego, ou a discriminação e a renúncia, né, do apego ao mundo dos matéria e energia, eles se retroalimentam, entendeu? Então, esses 2 Ds é a base a partir do qual... A base, naturalmente, a gente só consegue desenvolver essa discriminação iniciando o Karma Yoga e observando o Dharma também, né? Muito legal. Obrigado. Então, aqueles que realmente, né, desenvolvem essa despaixão e renunciam ao mundo dos objetos, né, de matéria e energia, eles alcançam aquilo. O que eles alcançam, né? Eles não vão a lugar nenhum. Eles simplesmente eles chegam, né, naquela compreensão, naquele estado mental, naquela compreensão, que é como se eles chegassem no ponto de uma luz que existe além do céu, que brilha além do céu, uma luz, é a luz da sabedoria espiritual, é a luz dos sábios, é a luz dos yanis, entendeu? Então ele chega àquilo que é como uma luz que brilha além desta dimensão espaço-tempo. Quando ele fala além do céu, está dizendo além do espaço-tempo, além de Mitya, né? Além do samsara. Então, os renunciantes, eles inevitavelmente, invariavelmente, desenvolvem a discriminação, eles também desenvolvem quase que invariavelmente as disciplinas, a capacidade de regular e disciplinar os órgãos dos sentidos e a mente, entre outras coisas, né? E aí eles desenvolvem um desejo forte, intenso pela verdade absoluta, né? É o mumuksha, é o desejo. Então, todos esses 4 Ds, eles se alimentam, se retroalimentam, entendeu? E o indivíduo chega àquilo que brilha além do espaço-tempo e que reside no coração de cada um de nós. Como é que reside no coração de cada um de nós? Como o Atma, como o Aham, como o eu sou, né? Este ser, este Atma, ele brilha no coração, que é na essência de cada um de nós, como
Ah, eu sou, eu existo, né? Alguma dúvida? Nada deste mundo irá dar segurança e paz a você. Se você acha que eles te darão paz e segurança, tente, tente de novo, continue voltando para o mundo de matéria e energia até que você sofra mais, sofre, 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 rala, 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 e depois você volta. Nós permanecemos aqui do Vedanta Brasil esperando por vocês, né? As pessoas entram, as pessoas saem, entram, saem, ficam flertando com o Vedanta, entram, mas não entram completamente, porque ficam com o pé para trás, entendeu? Alguns entram um pouco e depois prematuramente abandonam o relacionamento com o professor e com as aulas, se acham, né? Pá, pá, pá. Então as pessoas ficam nessa, né? Tentando ainda, né? A resolução através do status, posição, né? Imagem, autoimagem, o ego. Então vai, continue sofrendo, nós permanecemos sempre aqui, né? De braços abertos. Esses iludidos não conhecem a minha real natureza nirguna, de natureza nirguna, svarupam, né? E por isso eles acabam me reduzindo a uma natureza inferior. Isso tudo por causa da ignorância. Eles não sabem o quê, eles não sabem de nada, porque deveríamos perguntar particularmente sobre Param Bhavan. Nascemos apenas com ignorância, não apenas ignorância da natureza superior de Deus, mas nós temos com a ignorância a respeito de tudo, né? Então, aqui ele traz o conceito da ignorância, né? Essas pessoas ignorantes, iludidas, que não sabem, eles não sabem, né? Quando nós, em geral, quando nós falamos sobre ignorância, ou aqueles que não sabem, eles se referem à auto-ignorância, a ignorância a respeito da real natureza do Atma, do ser, do eu, tá? E de Deus, né? Então, aqueles que não sabem, eles não sabem o que é realmente a real natureza do Atma, tá? Essa é a ignorância principal, é essa a ignorância que causa muita dor e sofrimento ao Jiva Atma, né? Mas nós nascemos com muitas outras ignorâncias, né? Quando a gente nasce aqui, a gente não sabe, né? Não sabe quase nada, né? A gente tem que aprender tudo, tem que aprender que 2 mais 2 é igual a 4. Nós temos que aprender a falar, mas que dificuldade aprender a falar, né? Eu estou tentando ensinar o meu cachorro, pelo menos, a entender a língua, né? A linguagem portuguesa, né? Mas se é difícil para um ser humano, né? Imagina para um cachorro, né? Entender, né? A linguagem humana, né? A linguagem. À medida que nós crescemos, a gente continua se deparando com muita ignorância, ignorância em todos os campos de conhecimento científico, né? Conhecimento objetivo. E a gente está sempre tentando remover um pouco dessa ignorância, de modo que a gente possa ter um nível de compreensão que nos permita navegar nesse mundo com um mínimo de sucesso, né? As pessoas que têm mais conhecimento quase sempre têm mais sucesso no mundo material. Não é assim, Felipe? Então, a gente está sempre buscando remover ou desenvolver um pouquinho de conhecimento, né? Removendo a ignorância a respeito deste campo de conhecimento e daquele campo de conhecimento, de modo a poder ter um pouco mais de sucesso, né? Na minha interação com esse mundo. E o Swami está falando isso para dizer que é natural ser ignorante. Não existe nenhum problema em ser ignorante. Todos nós nascemos desta ignorância, mas perpetuar essa ignorância é um grande problema. Aqui ele entra num campo difícil para mim expor. Da mesma forma, a ignorância da natureza superior de Deus continua, porque nunca tentamos remover essa ignorância. Existe ignorância, ignorância, ignorância. A única ignorância que causa esse sofrimento é a ignorância a respeito da natureza, da real natureza de Deus, que é idêntica à minha real natureza. Este é o único conhecimento que coloca fim à necessidade de outros conhecimentos como um meio de se resolver, um meio de ser feliz, tá? Nenhum conhecimento vai te fazer mais feliz.
Existe somente um conhecimento que te faz feliz. E esse conhecimento é o Atmayana, o autoconhecimento, o conhecimento da real natureza do eu, do ser, né? Então, este conhecimento é o conhecimento que importa, né? A ignorância que nós temos a respeito do que ocorre no mundo, né, ela é ali. E a gente tenta remover essa ignorância buscando conhecimento, mas quase todo o conhecimento disponível no mundo de hoje é mentira, é engano, né? Então, as pessoas, elas obtêm conhecimentos pensando que seja bom conhecimento, mas é conhecimento ruim. E conhecimento ruim é sinônimo de quê, Felipe Amaral? É sinônimo de ignorância. Né? Então, onde é que a gente vai buscar conhecimento bom? Nas escrituras. E no mundo por aí afora? Eu procuro buscar conhecimento naquelas fontes de conhecimento que estão sendo suprimidas, censuradas, oprimidas e silenciadas pelas outras fontes de conhecimento que são todas elas sob jurisdição, né, do estabelecimento como um todo, né, dos governos, etc, etc. Então, mas esse é um outro assunto. A ignorância, ela se mascara como conhecimento ruim, como falso conhecimento, e aí ela irá tentar, né, reverter a coisa e dizer que nós somos o conhecimento bom e as pessoas que tentam expor, né, os nossos conhecimentos como falsos conhecimentos, elas precisam ser destruídas. E como é que nós iremos conhecer este Nirguna, a natureza Nirguna de Brahman, como minha própria natureza, né? Aonde? Nas escrituras. Um método apropriado, através de quê? Do Vedanta, Shravana, Manana, Nididhyasana. Não existe atalho espiritual, não existe modo de obter esse conhecimento, o único conhecimento que realmente resolve, né? Método apropriado, um guru qualificado, um indivíduo qualificado, e Karma Yoga, Upasana Yoga, Shravana, Manana, Nididhyasana. Este é o segredo, este é o caminho, sem percurso, né? Vedanta se dedica a nos ajudar a obter esse conhecimento. As pessoas que acham que é uma mera perda de tempo, elas simplesmente não compreendem o valor desses ensinamentos. Portanto, elas ignoram os Vedas e o Vedanta, e elas permanecem como Anyanis. Para essas pessoas iludidas, né, essas pessoas imaturas, não qualificadas, elas têm um tipo de uma alergia ao Vedanta, né? Elas não têm nenhuma atração ao Vedanta, acham que tudo isso é uma perda de tempo, é uma filosofia, um conhecimento acadêmico, né? É como uma sala de aula na qual o professor, né, desenvolve de modo didático e acadêmico um campo de conhecimento filosófico, né? Não, Vedanta não é nada disso. A grande maioria pensa que Vedanta é simplesmente conhecimento didático, acadêmico, filosófico. Vedanta é um conhecimento que é desenhado, né, e apresentado como um método por um professor realmente que tenha sido beneficiado por ele e para transformar a vida do indivíduo, não para acrescentar mais conhecimento. Porque, veja bem, nós vimos aqui que o conhecimento, em geral, não fará de ninguém feliz. Aí a gente diz assim, e o conhecimento dos Upanishads, e o conhecimento do Vedanta, ele vai me fazer feliz? Sim e não. Ele não vai te fazer feliz se ele permanecer a nível didático, acadêmico, filosófico. Ele vai te fazer feliz se uma vez ele tenha sido assimilado de modo acadêmico, filosófico, ele é internalizado ao ponto de transformar a sua vida. Aí o Vedanta, ele se torna vivo dentro de você, o Aham Brahmasmi se torna um fato, uma realidade no seu coração, não mais um conceito acadêmico filosófico. Vocês compreendem a distinção? O Vedanta existe inicialmente como conhecimento intelectual, acadêmico, apresentado às vezes didaticamente, né, muitos didáticos. Tudo isso pode servir a determinados propósitos, mas
não irá realmente produzir a felicidade, a menos que ele seja devidamente internalizado, assimilado e internalizado, de modo a transformar o modo qual eu me relaciono com o meu corpo-mente e o mundo que eu percebo através dele, ok? A gente faz uma pausa aqui e a gente volta mais ou menos em 10. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.